Vamos retomar a nossa aula agora, fazendo alguns exercícios, né, sobre a teoria das necessidades adquiridas. Vamos lá? Aqui nós temos uma questão da FCC de 2017, que vai tratar, né, do assunto da teoria das necessidades adquiridas, onde diz que a motivação é um tema de suma importância na gestão organizacional. E nesse sentido, diversas teorias buscam explicá-la. Ok. Entre essas teorias denominadas de conteúdo, né, então aqui a gente já vê aquela classificação, né, das teorias. Uma das mais representativas é a teoria das necessidades adquiridas, desenvolvida aí pelo David Macklen, segundo a qual, e aí vem as alternativas. Letra A, os fatores extrínsecos, ou seja, né, que não são inerentes à pessoa, são fatores externos que geram a motivação, não são passíveis de controle, podendo, contudo, ser transformados em recompensas. Essa afirmativa, primeiro, né, ela está errada porque ela não trata da teoria das necessidades adquiridas, né, ela não está relacionada com essa teoria, e ela também está errada ao dizer que os fatores extrínsecos não são passíveis de controle, né? Então, a motivação externa, né, quando a gente viu os tipos de motivação intrínseca, que é inerente à pessoa, e a motivação extrínseca, que que vem de estímulos externos, né, de algo ou de alguém externo, a gente viu que esses fatores extrínsecos, eles são sim passíveis de controle, eles podem ser planejados pela pessoa, né? Então, quando são inerentes, são intrínsecos, eles não são passíveis de controle, mas se eles são externos, sim, tá? Então, essa alternativa ela está errada porque, primeiro, ela não está relacionada com a teoria das necessidades adquiridas e também está errada por quando ela diz que os fatores extrínsecos não são passíveis de controle, tá? Então, a letra A não responde aqui a nossa questão. Na letra C, né, a gente vai pular aqui para C, diz que o que determina a motivação é a correlação estabelecida entre a tarefa e a recompensa para a sua realização, denominada valência. E essa afirmativa também não está relacionada à teoria das necessidades adquiridas, ela está relacionada à teoria da expectativa do autor Victor Vroom. E a gente vai ver, né, nessa mesma aula, né, mais à frente, do que trata exatamente a teoria da expectativa, tá? Então, a letra C também aqui não responde a nossa questão. A letra D diz que existem necessidades individuais cuja busca pela satisfação se sucede hierarquicamente, sendo esse o cerne do processo motivacional. E aí aquela dica, né? Quando a gente fala de necessidades individuais satisfeitas, né, de uma forma hierárquica, né, sucedendo aí uma a outra, a gente vai lembrar lá da teoria das necessidades de Maslow, que não tem nada a ver aí com o nosso enunciado da teoria das necessidades adquiridas. Então, a letra D, também aqui, por exclusão, não responde a nossa questão aqui da FCC. E na letra E, diz que a busca de realização, representada pela luta pelo sucesso, é um fator secundário na dinâmica da motivação, denominado expectância. E aqui também a gente vê que a questão ela não está correta, né, essa alternativa, porque ela está misturando, né, aí a teoria das necessidades adquiridas com a teoria da expectativa, né? Então, ela não tem nada a ver aí com o nosso enunciado. Sobra para a gente a letra B, que vai então dizer que um dos motivos que orientam
a dinâmica do comportamento é o desejo de relacionamentos interpessoais amigáveis, denominado afiliação, né? Então, a gente viu aí, né, que a afiliação é exatamente isso, né? São aquelas pessoas que tendem aí para essa necessidade, elas gostam de trabalhar em grupo, elas são pessoas mais colaborativas, né? E elas têm esse desejo aí pelas relações interpessoais no ambiente de trabalho, né? Então, a letra B é a alternativa aí que vai responder a nossa questão. E aqui, né, nós temos uma questão sobre o tema, uma questão de certo e errado aí de 2016 do Sebrasp, que vai, né, falar que acerca do comportamento organizacional, julgue o item que se segue e diz que, segundo a teoria dos motivos de Macklin, aspirar, realizar metas elevadas, procurar relações interpessoais fortes e buscar a aprovação dos outros são características aí das pessoas que demonstram que a motivação está baseada em motivos de sucesso, né? E aí a gente vê que pela teoria dos motivos, né, que é também um dos nomes aí da teoria das necessidades adquiridas aí do Macklin, a gente vai ver que existem 3 categorias de necessidades. Então, a gente vai recordar aqui rapidinho quais são essas categorias. A categoria da necessidade de realização, que está relacionada com o sucesso. A gente tem a necessidade de afiliação e a gente tem a necessidade de poder. Nessas 3 categorias, a gente pega aqui os elementos que foram trazidos no enunciado e a gente vai ver que realizar metas elevadas é classificada nessa teoria aqui de realização. Quando a gente fala de procurar relações interpessoais, a gente está falando da necessidade de afiliação e também na busca da aprovação dos outros, a gente também está falando aqui da necessidade de afiliação. Então, pelo enunciado, né, os 3 elementos aqui não estão baseados em motivos de sucesso, ou seja, na satisfação da necessidade de realização. O alcance, né, de metas elevadas, de realização de metas elevadas, sim, mas a busca por aprovação dos outros e essa procura por relações interpessoais fortes está relacionado à necessidade de afiliação. Então, essa questão aqui, ela está errada. Vamos caminhando aqui, né, no nosso estudo das teorias aí de conteúdo. Aqui nós temos uma outra teoria motivacional de conteúdo, que é a teoria ERC do Clayton Alderfer. E a professora Andréia Ribas vai falar o que sobre essa teoria? Ela diz que a motivação do trabalhador pode ser medida seguindo uma hierarquia de necessidades, porém, diferente de Maslow, né, porque a gente está acostumado, quando a gente ouve falar de hierarquia de necessidades, ligar diretamente ao Maslow. Ela diz, né, que nesse caso, diferente de Maslow, para esta teoria ERC, não é necessário subir progressivamente dentro da hierarquia das necessidades. Então, a gente lembrando aqui um pouco, na teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow, é necessário subir nessas categorias de necessidades. Lembram da pirâmide? Lá na base a gente tem as necessidades básicas, que são aquelas necessidades fisiológicas e de segurança. Enquanto o indivíduo não satisfaz essas necessidades, ele não consegue avançar para o segundo nível. E assim sucessivamente até chegar ao topo da pirâmide. Maslow entendia assim, né, que não era possível. Já para o Clayton Alderfer, nessa teoria ERC,
o indivíduo ele consegue sim atender, satisfazer essas necessidades e não necessariamente seguir hierarquicamente essas categorias, tá? Então isso é um ponto muito importante para a gente diferenciar a teoria de Maslow da teoria RC do Alderfer, tá? Então vamos continuar aqui na definição da professora Andréa Ribas. Ela diz então que esta teoria adota o princípio de frustração-regressão, ou seja, uma necessidade inferior pode ser ativada quando uma necessidade mais elevada não pode ser satisfeita. E também salienta que mais de uma necessidade pode ser focalizada de uma única vez, podendo surgir simultaneamente. E por que teoria ERC, né? Então a gente vê aqui das palavras crescimento, relacionamento e existência, né? São essas três categorias aí de necessidades que o Alderfer, né, fez. Porque ele nada mais fez do que aprofundar. Por isso a gente vai ver que tem semelhança aí com o estudo da teoria de Maslow, porque ele vai aprofundar a própria teoria do Maslow. Enquanto Maslow traz aquelas 5 categorias de necessidades humanas, o Alderfer vai trazer para a gente somente essas 3. E a gente colocando, né, aqui, espelhando esse quadro com a pirâmide do Maslow, a gente vai ter o seguinte, que nessa categoria de existência, nós vamos ter as necessidades básicas lá do Maslow. A gente vai ter as necessidades fisiológicas, a gente vai ter as necessidades de segurança. Quando a gente sobe aqui para essa categoria de relacionamento, comparado com Maslow, são aquelas necessidades sociais. E sobra aqui para a gente, na necessidade de crescimento, as 2 últimas necessidades aqui da pirâmide de Maslow, a de estima ou status, dependendo do autor, e as de realização pessoal ou autorrealização. Então aqui a gente vai ter esse espelhamento aqui do que é, né, a teoria RC do Alderfer com a teoria do Maslow, né? Então a gente consegue verificar aqui que ele aprofunda o estudo do Maslow, só que classifica aí essas necessidades humanas apenas em 3 pontos, né? Ele vai trazer o crescimento, o relacionamento e a existência. Então, como a gente viu aqui, né, dividido direitinho com a pirâmide de Maslow. E uma observação importante também é que para o Maslow existia essa rigidez na hierárquica, né, das necessidades humanas. Então essa escala dele, esses níveis eram rígidos, né? Já para o Alderfer, como a própria professora Ribas disse, aqui nesse conceito, não há essa rigidez hierárquica. Tanto que ela diz que, né, quando uma necessidade inferior ela é ativada, né, ela pode ser ativada, no caso, quando uma necessidade mais elevada não puder ser satisfeita. É como se houvesse ali uma compensação, né? Uma necessidade elevada não teve como satisfazer naquele momento, o indivíduo pode pegar aí e ativar uma necessidade inferior aí para ele não ficar tão frustrado aí na sua no não atingimento, né, na não satisfação aí dessa necessidade que ele tem, tá? Então a pessoa pode subir, de acordo com essa teoria, ela pode subir ou descer nesses níveis aqui de necessidade sem problema nenhum, né? E a satisfação dessas necessidades, elas podem ser feitas de forma simultânea, né? E não
não é de forma hierárquica, né, e gradual, como o próprio Maslow então dizia, né? Então é uma diferença aí bem importante, né, para a gente, caso se deparem aí com alguma prova que até mesmo misture, né, porque as bancas gostam de fazer muito isso, né, misturar aí as teorias, os conceitos, principalmente quando são teorias aí que uma é o aprofundamento da outra, né, é o desenvolvimento aí da teoria anterior. Então é bem capaz aí de um dia a gente se deparar com alguma questão aí que misture esses dois conceitos teóricos, tá bom? Então vamos continuar aqui, vendo como que isso já foi tratado em prova, né? Essa questão aqui é uma questão bem tranquila de fazer, né? Principalmente porque a gente já entende o que cada uma aí quer dizer, né? E a gente vai conseguir fazer até mesmo por eliminação. Essa questão aqui de 2016 da VUNESP vai falar o seguinte: pede para a gente assinalar a alternativa que apresenta corretamente o criador de uma das teorias que busca explicar a motivação, bem como o nome da respectiva teoria. Então a gente vai ter primeiro o autor e a teoria ao lado dele, só que essa teoria, né, relacionada a esse autor tem que explicar a motivação. Então vamos lá para a letra A, diz que é um meio, que a teoria aí é a administração científica. E a gente sabe aqui, né, que isso está errado. A gente já estudou isso lá no comecinho, né, quando a gente tratou das teorias administrativas, que o Elton May ou Mayo, né, depende aí da pronúncia, ele fundamentou, né, os seus estudos na teoria das relações humanas. Então não tem nada a ver com a administração científica, né? Enquanto lá na administração científica se trabalhava muito a ênfase nas tarefas e a questão humana não era levada tanto em consideração, né? Na teoria das relações humanas, as pessoas eram o foco do estudo dessa teoria, né? Então não tem nada a ver o autor aqui com a teoria, a letra A não vai responder a nossa questão. E além do autor com a teoria estar errada, não tem nada a ver com motivação, tá? Então na letra B a gente vai ter o Locke falando da teoria da equidade. E o Locke, a gente vai, né, ver a teoria, né, mais na frente, ele criou a teoria da fixação de metas, que tem a ver sim com motivação, mas aqui na alternativa B relacionaram a teoria errada ao Locke. Então a letra B não vai responder. Na letra C, o famoso Maslow, dizendo que ele criou aí a teoria da estrutura dual, ou fatores motivacionais e de sanidade. E a gente está careca de saber que o Maslow, né, é lá da teoria da hierarquia das necessidades humanas. Na letra E, a gente tem o Taylor, né, tratando da teoria das interações humanas, e não tem nada a ver, né? O Taylor ele é considerado o pai da administração científica. Como nós já falamos lá na alternativa A, a ênfase dessa teoria era nas tarefas, então não levava em consideração o fator humano, né? Então não tem nada a ver com as interações humanas, letra E não responde. E aí surge aqui para a gente a letra D como a resposta, né? O autor, o Clayton Alderfer, e a teoria ERC, existência, relacionamentos e crescimento. É uma teoria aí que busca sim explicar a motivação, e o seu autor está correto. Então aqui a questão respondida pela letra D.
caminhando aqui mais um pouco, a gente vai ter outra teoria motivacional de conteúdo, essa teoria bastante conhecida aí de todo mundo, que é a teoria dos 2 fatores do Frederick Herzberg. Né? Então, foi criada aí por ele. O Herzberg, ele entrevistou um grupo de engenheiros para identificar os fatores que causavam tanto a satisfação quanto à insatisfação, né? Então, através dessa entrevista desses engenheiros na época, ele conseguiu aí identificar 2 tipos de fatores, os fatores de higiene e os fatores motivacionais ou motivadores. Quando a gente fala de fatores de higiene, são os chamados fatores externos. E quando a gente fala de fatores motivacionais ou motivadores, são os fatores internos ou inerentes à pessoa. Então, aqui a gente já começa a identificar as diferenças em cada um desses fatores. Os fatores externos são aqueles fatores que estão fora do controle das pessoas. Então, o indivíduo não consegue controlar, e como são relacionados ao ambiente externo, são as políticas da empresa, supervisão, relacionamentos, condições de trabalho, salários, status e segurança. E quando a gente vem aqui para os fatores motivacionais, são aqueles de realização, reconhecimento, significância, responsabilidade, avanço e crescimento. A gente vê que são fatores internos e que estão dentro do controle do indivíduo, né? Então, são fatores controláveis aí pelo indivíduo. E qual é a conclusão, então, que o Herzberg acaba chegando com essa teoria? Né? Que a motivação do funcionário precisa ser contínua. Então, a conclusão dele, motivação contínua. Tem que ser constante, né? Para o indivíduo poder estar sempre ali disposto a colocar os seus melhores esforços ali. Né? Então, como que que o Herzberg ele propõe essa motivação contínua? Ele, né, chega então à conclusão de que os gestores precisam sempre passar, né, tarefas mais complexas ali para os funcionários, né, para que esses fatores internos de realização, de satisfação pelo trabalho, de reconhecimento sejam atendidas, né, as pessoas, os colaboradores se sintam parte da organização e que sintam que o seu trabalho faz a diferença, né? Então, dar tarefas mais complexas e que, principalmente, sejam tarefas que, apesar da sua complexidade, o indivíduo tenha capacidade para realizar. Né? Então, conseguir juntar, né, esses fatores higiênicos e fatores motivacionais no mesmo combo. Né? E aí sim fazer com que o funcionário colaborador se empenhe o máximo possível e dê o melhor de si e tenha o melhor desempenho, então, na realização das suas atividades. Ainda aqui na teoria dos 2 fatores de Herzberg, a gente vai ter aqui uma explicação do Chavenato em relação a 2 termos muito importantes e que faz muita confusão na hora de fazer as provas. Quando se fala, né, de fatores higiênicos, a gente viu que são fatores que vão corresponder à perspectiva ambiental, né? São fatores externos que não são controláveis pelos colaboradores. Né? Então, o Chavenato vai falar que fatores higiênicos correspondem à perspectiva ambiental e constituem os fatores tradicionalmente utilizados
pelas organizações para se obter motivação dos empregados. Contudo, esses fatores higiênicos são muito limitados em sua capacidade de influenciar poderosamente o comportamento dos empregados. E quando esses fatores são ótimos, ou seja, está tudo bem, o ambiente é bom de trabalhar, né, o maquinário é de primeira linha, os salários são bem pagos, né, tá tudo bem, simplesmente esses fatores evitam a insatisfação, uma vez que sua influência sobre o comportamento não consegue elevar substancial e duradouramente a satisfação. Por isso, os fatores higiênicos são chamados de fatores insatisfacientes, ou seja, quando esses fatores são ótimos, eles evitam a insatisfação. Eles nem criam satisfação, né, e nem deixam os colaboradores insatisfeitos, mas eles evitam, né, como se os fatores higiênicos estão ótimos, né, tá tudo bem, se mantém um equilíbrio ali, né, nem gera motivação em ninguém, mas também não gera insatisfação. Mantém o equilíbrio. Então, fatores higiênicos são fatores insatisfacientes, né? A palavrinha difícil aí de pronunciar, né? Mas que a gente precisa ter o entendimento de que fatores insatisfacientes são aqueles que não geram insatisfação, tá? Então, ter bem esse conceito aí do Chiavenato bem entendido, né? Para a gente poder fazer as questões da forma correta e não errar o gabarito, tá? E agora a gente vai ver quais são os fatores satisfacientes, né? Que são então os fatores motivacionais ou motivadores. Vamos ver o que o Chiavenato falou. Ele diz que fatores motivacionais produzem então efeito duradouro de satisfação, porque são aqueles fatores inerentes, né, internos do indivíduo e de aumento de produtividade em níveis de excelência, isto é, acima dos níveis normais. Quando fatores motivacionais, né, internos são ótimos, eles elevam a satisfação. Quando precários, provocam a ausência de satisfação. Por essa razão, são chamados fatores satisfacientes, né? Então, aqui a gente vê que quando os fatores motivacionais não são ótimos, eles não produzem insatisfação, apenas a satisfação não existe ali, né? Ela não, é como se ela tivesse nula, zero, mas não quer dizer que gere insatisfação, tá? Então, assim, é um jogo de palavras, a gente tem que ter bastante cuidado na hora de ler, cuidado e calma, porque a tendência é a banca mesmo fazer aí uma sopa de letrinhas e acabar confundindo todo mundo. Aqui a gente tem uma questão de 2018, da FUNRIO, né, que vai dizer que na teoria dos dois fatores, e aí, né, uma outra denominação dessa teoria que pode aparecer em prova também é teoria bifatorial, tá? Então é um outro nome aí que vocês podem anotar para lembrar aí quando estiver falando da teoria dos dois fatores, também pode chamar de bifatorial. Desenvolvida pelo Herzberg, os fatores que agradavam ao funcionário foram denominados de motivacionais. Eles são associados a sentimentos positivos e estão relacionados com o cargo. E aí pede para a gente assinalar a alternativa que possui um fator motivacional. Quando a gente fala de motivacional, são aqueles fatores intrínsecos, ou seja, inerentes à pessoa. E quando a gente fala lá de fatores higiênicos, a gente está falando de fatores que são extrínsecos, ou seja, externos. E aí, para a gente assinalar a alternativa que possui um fator motivacional, fica então aqui mais fácil, né? A gente vai ter na letra B
na letra A, o relacionamento interpessoal, na letra B, o salário e na letra C, o benefício. A gente vê que essas 3 letras aqui, elas estão tratando de quê? De fatores higiênicos, são fatores externos, né? O relacionamento entre as pessoas, o salário e os benefícios que a organização pode dar para aquele funcionário. Como o fator motivacional é um fator intrínseco, inerente à pessoa, o que vai responder aqui a nossa questão é a letra C, que é a realização profissional, né? A satisfação dessa pessoa pelo cargo ali que ela ocupa, pelas atividades que ela exerce naquela empresa, né? Como profissional. E isso traz uma motivação para ela interna, que é a realização profissional, o sucesso profissional dela. Então, a questão é respondida aí pela letra C. Aqui uma questão de 2009, lá do Sebrasp, que diz que, segundo a teoria da motivação humana, de Herzberg, as pessoas não podem subir para o próximo nível de necessidade até que os níveis abaixo sejam preenchidos. E aí a gente viu aqui que o enunciado não trata da teoria, né, do Herzberg, né, da teoria dos 2 fatores, mas ela toda vai falar da teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow, que é exatamente isso, né? Não se pode subir para o próximo nível de necessidade até que os níveis abaixo sejam preenchidos. E aí a famosa pirâmide de Maslow com os 5 níveis e as necessidades básicas aqui, né, sendo satisfeitas com as demais necessidades até chegar aqui no topo da pirâmide, tá? Então, essa questão aqui, bem fácil, a resposta dela é errada, tá? Então, aqui, né, a gente fecha esse segundo bloco, né, das teorias motivacionais. Ainda continuamos aqui nas teorias de conteúdo, né? Vamos passar aí por cada uma das teorias. É uma aula um pouco mais longa, né, mas que a gente precisa, então, ver cada uma dessas teorias, entender como é que elas funcionam, ver essas pegadinhas aí de nomenclaturas, como que as bancas costumam misturar uma teoria com a outra, tá bom? Então, no próximo bloco, a gente dá continuidade a esse estudo dessas teorias motivacionais e faz mais exercício. Até lá!